Começo com atropelo do Flamengo, líder do Brasileirão, atropelou o Corinthians, né? E o Flá do Felipe Luiz tem o melhor ataque, tem a melhor defesa e tem um artilheiro do campeonato. Dias especiais merecem momentos memoráveis. Ele está de volta! É ídolo que se fala, né? É esse, Arrascaeta! 1, 2, 3, 4, fora o baile e as provocações. Eu só tive essa falha aqui logo numa posição que não permitia. Alô, Maracanã! Tinha um cara doido pra jogar, doido pra fazer gol. Era a primeira vez do Pedro como titular depois de se recuperar da grave lesão no joelho. O Flamengo foi implacável. 4 minutos, Cebolinha. Num chute espetacular de fora da área! No cantinho baixo esquerdo do Hugo! Pedro quase fez logo depois. Levantamento fechadinho na trave, Pedro! Dorival Júnior, o novo técnico do Corinthians, via tudo lá de cima. Quem comandou o time foi o interino Orlando Ribeiro. A única chance do Corinthians no primeiro tempo foi essa do Carrilho, que o Rossi defendeu. Rossi! E aí chegou a vez do Arrascaeta. Devolveu pro Arrascaeta, limpou, bateu! Quinto gol do Arrascaeta nesse Brasileirão. Artilheiro. Regente! Presente! Arrascaeta é o nome da emoção! O Corinthians não conseguia jogar. Quando o Gustavo Henrique recuou pro Hugo, o goleiro tocou errado na saída. Olha no Pedro de longe! E o Hugo vacilou a entregar a bola pro Ranieri! E o Pedro de canhota manda pro fundo da rede! No finalzinho do primeiro tempo, Pedro quase fez um golaço. Não fosse o Hugo. Olha o artilheiro, reverência, limpou, bateu! Hugo tá na jogada, evitando um golaço do Pedro no Maracanã! Mas a essa altura, a torcida do Flamengo já estava provocando muito o goleiro por causa da falha. Hugo Souza, cria da base do Flamengo, goleiro campeão brasileiro de 2020. O segundo tempo começou e o Arrascaeta mandou logo essa na trave. Na trave! E o Hugo até salvou o Corinthians de levar mais um no chute do De La Cruz. Hugo! Arrascaeta caiu na área nesse lance com o Coronado. É uma canetinha. Que drible do Arrascaeta. O árbitro foi ao VAR. Ramon Abateabel marca o pênalti no Maracanã. O pênalti era dele, Pedro. Pedro com o pé no pé. Segundo do Pedro no jogo. Tá de volta o Pedro. Flamengo 4, Corinthians 0. 67.501 pessoas no Maracanã. Maior público do campeonato até agora. Pro rubro-negro, quer domingo melhor que esse? Informações, eu vou começar bem pelo começo mesmo. A escalação do Flamengo para pegar o Corinthians. Uma análise. Esse, para mim, é o time quase ideal. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, a dupla de zaga. Começou Ayrton Lucas por conta da ausência do Alexandre, mas no meu time ideal seria o Alexandre, Eric, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Everton, Cebolinha no ataque, é isso mesmo. Eu deixaria o Bruno Henrique no banco de reservas, eu acho que ele está caindo de produção, mas aí é um achismo, mas coincidências à parte, desde quando veio à tona a polêmica envolvendo a situação fora de campo, ele caiu de produção, e o Pedro no ataque sendo titular. Esse para mim seria o time ideal com o Alexandre na vaga do Ayrton Lucas. E aí veio a escalação, muita gente questionando, será que o Pedro vai aguentar? A gente vai falar sobre isso. Flamengo começando muito bem a partida, em todos os sentidos. Saída de bola perfeita com a dupla Léo Ortiz e Léo Pereira, que hoje eu considero a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro. O Rossi participando bastante também na saída com os pés. O Wesley, chovendo molhado, elogiar a partida do Wesley, fez uma baita partida, sendo importante no setor defensivo, dando conta da marcação e sendo muito importante no ataque. É um jogador
que é peça crucial no estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. Ele utiliza muito o lado direito com o Gerson e o Wesley, e os dois trabalham em sintonia, não só dentro de campo e fora de campo, eles também são bem amigos. O Ayrton Lucas voltou a fazer uma partida muito boa. Na verdade, eu seria incoerente se eu falasse muito boa, voltou a fazer uma partida muito boa. Hoje ele foi muito bem. No último jogo eu não considero que ele tenha ido muito bem. Ele foi melhor do que no jogo anterior e ele está crescendo de produção. Ou seja, essa sequência de jogos do Alexandre fora foi importante para o Ayrton Lucas retomar a confiança, não aquele bom futebol que o fez ir para a seleção brasileira. Mas contra o Corinthians, ele foi muito bem, gostei da partida dele, ajudou na defesa, ajudou no ataque, foi muito bem o Ayrton Lucas. Eric Pulgar, nossa senhora, o que vem jogando o Eric Pulgar, a partida que ele fez hoje é um absurdo. É um absurdo, no bom sentido, obviamente. Gente, teve um passe que ele deu no segundo tempo pro Arrascaeta, que foi nojento. E aí a jogada prosseguiu, o Arrascaeta perdeu o gol, a arbitragem deu impedimento, mas ele não estava impedido. Deu para ver no lance que ele não estava impedido. Se fosse gol, o gol seria validado. Então, foi um passe absurdo. O Pulgar foi importante também em passe para quebrar a linha adversária, roubada de bola no meio de campo. Foi uma partida muito boa do Eric Pulgar. O De La Cruz, motorzinho, jogando muito bem. Ele tá bem fisicamente, deu para notar já que ele voltou à boa forma dele. O Arrascaeta, para mim, adianto logo, o melhor em campo. Gente, o que o Arrascaeta jogou hoje, sério, o Arrascaeta tava naqueles dias. E até o início da gravação desse vídeo aqui, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 5 gols em 5 jogos. Fora as assistências que ele tem dado nos jogos, são 3 assistências no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Bola na trave, início do segundo tempo, ele chutou uma bola de canhota de fora da área, explodiu no travessão. O gol do Pedro, o segundo de pênalti, foi ele que sofreu falta dentro da área do Igor Coronado. Jogou muita bola, Arrascaeta, para mim, o melhor em campo. O Gerson foi bem também. Eu acho que ele precisa finalizar mais, isso eu concordo com todo mundo que comenta isso comigo e também aqui nas redes sociais. Gerson precisa finalizar mais. O Everton Cebolinha fez um bonito gol no início do primeiro tempo, o que condicionou muito o jogo, ajudou, facilitou a vida do Flamengo, porque o Corinthians teve que sair mais e com isso o Flamengo tirou proveito. Gostei do Everton Cebolinha no período que ele ficou em campo. E agora chegamos ao Pedro, gente. O Pedro é um absurdo. Teve um lance, não só pelos 2 gols que ele fez hoje, mas teve um lance no primeiro tempo que ele pegou, driblou, eu não sei se foi o Gustavo Henrique ou se foi o outro zagueiro. Nossa, ele deu um corte no zagueiro, mostrando. Nesse lance ele driblou uns 2 ou 3. Nesse lance, aí ele chegou na cara do gol, finalizou, o Hugo conseguiu pegar. Ele mostrou explosão, velocidade, habilidade. Para aqueles que tinham dúvidas se o Pedro ia voltar bem, esse lance é a grande resposta. Ele voltou muito bem. É incrível a parte física do Pedro, como ele vem jogando futebol desde o retorno dele. Inclusive hoje ele foi substituído, eu anotei aqui, deixa eu pegar rapidinho, gente. Ele foi substituído no segundo tempo, se eu não me engano, aos 35, mas eu anotei aqui para dar a notícia certinha aqui no canal para vocês. Vamos lá. Pedro substituiu para o Bruno Henrique, deixa o campo ovacionado pela torcida do Flamengo. Ele saiu aos 33 minutos do segundo tempo, ficou 78 minutos em campo, sem contar os acréscimos do primeiro tempo. Essa foi a maior minutagem do atacante em um jogo depois do retorno da grave lesão. Bom, pessoal, se alguém tinha dúvida se o Pedro tinha voltado, voltou com tudo. Bora! Voltou com tudo. E aí no segundo tempo, a substituição que o Felipe Luiz fez deu ainda mais fôlego. O Bruno Henrique entrando bem, Luiz Araújo entrando muito bem. Ele voltou a botar o Matheus Gonçalves, um jogador que não estava tendo muita minutagem, na verdade, entrou na reta final do segundo tempo. Foi a partida perfeita do Flamengo, a verdade é essa. 4-0, saiu muito barato para o Corinthians, poderia ter sido 6 ou até mesmo 7, nenhum exagero. O Corinthians demonstrando uma dificuldade absurda para marcar o Flamengo. O setor defensivo do Corinthians perdidinho. O Dorival Júnior, futuro novo treinador, porque ele ainda não foi anunciado, estava no Maracanã assistindo
em um dos camarotes, deve ter percebido que ele vai ter muito trabalho para ajeitar essa equipe. Até porque o Memphis, ele foi substituído aos 31 minutos do primeiro tempo, com um problema físico ali. É o principal jogador do Corinthians, ele foi substituído, o Corinthians perdeu a sua principal peça do setor ofensivo. Então, mais uma partida muito boa do Flamengo. Acho que é uma espécie de cala-boca para aqueles que duvidavam do Felipe Luiz, se de fato o Felipe Luiz é um bom treinador. Gente, ele é bom treinador, E assim, eu vejo muita gente criticar o Flamengo por perder muitos gols. Eu vejo o lado bom, perde muitos gols porque cria muitos gols, muitas oportunidades. É óbvio que se aproveitar as oportunidades é muito melhor, mas dos males o menor. Pelo menos o problema é que está perdendo, né? A falta de criação. Olha o Corinthians, por exemplo. O Corinthians não tem criação de jogada. O Corinthians não cria, não faz nada, e tem bons jogadores no setor ofensivo, bons jogadores, mas não consegue criar. O Flamengo já cria muitas oportunidades. Se conseguisse aproveitar mais as chances, inclusive hoje foi 4-0, mas poderia ter sido 6, repito, porque não soube aproveitar as oportunidades que criou. Então foi uma partida perfeita do Flamengo, gostei demais. Parabéns aos jogadores, parabéns também à torcida do Flamengo, que lotou o Maracanã, fez uma bonita festa. Muita gente criticando a torcida do Flamengo aí no começo do Campeonato Brasileiro, em transmissão inclusive, mas eu prefiro elogiar a torcida do Flamengo, que mesmo com o ingresso caro está se fazendo presente no Maracanã. Não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilhe esse vídeo com os amigos. Vamos ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais, ainda mais depois de uma goleada como essa, uma partida maravilhosa do Flamengo. Que domingo maravilhoso aqui no Rio de Janeiro, sol, dia lindo, Maracanã lotado e 4-0 Mengão. Após a derrota do Corinthians para o Flamengo por 4-0 no Maracanã, o goleiro Hugo Souza comentou a falha que resultou em um dos gols rubro-negros. Em uma tentativa de sair jogando, Hugo tocou a bola nos pés de Pedro, que aproveitou o erro e marcou. Em entrevista na zona mista, o goleiro afirmou que já esperava ser vaiado pela torcida flamenguista, mas manteve o foco na partida. Eu esperava que fosse vaiado e xingado, fui criado aqui e faz parte. Tive que me manter focado no jogo. Eu só tive essa falha, fiz um jogo onde não cometi erro nenhum, só esse, e virou o gol do adversário. Tive que me manter com a cabeça boa no jogo e dar o meu melhor, entendendo que faz parte do futebol, declarou. Hugo destacou que, apesar do erro decisivo, tentou manter a tranquilidade para seguir ajudando o time. Revelado nas categorias de base do Flamengo, ele foi alvo de vaias constantes durante o jogo, mas ressaltou que essas situações fazem parte da carreira de um jogador profissional. Sei que a cobrança é normal, ainda mais atuando como goleiro. Vou trabalhar ainda mais forte para não cometer esse tipo de erro de novo, concluiu. Mesmo com a falha, Hugo teve uma passagem bastante conturbada com a camisa do Flamengo. Ele começou muito bem, fazendo várias defesas difíceis, mas com o passar do tempo, ele sendo titular, ele começou a ter falhas bizarras, uma atrás da outra, e isso foi fazendo a torcida perder a paciência com ele e ele não conseguindo jogar mais com a camisa do Flamengo. Deixe sua opinião no comentário, não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras!